gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós veremos na unidade 3 da apostila do quarto bimestre, lá na página 220, sobre organização dos dados de uma variável contínua, tá? O assunto aqui é sobre estatística. O que isso quer dizer? A coleta de dados para uma pesquisa, ela passa pela organização e pela escolha de variáveis que simbolizam fielmente a população-alvo a ser pesquisada. E ela oferece segurança para a tomada de decisões. Então, nessa unidade, nós abordaremos alguns conceitos estatísticos, como frequência e aspectos quantitativos e qualitativos, os quais são muito relevantes no desenvolvimento de uma pesquisa estatística. A estatística, como nós já sabemos, é a ciência para análise de dados, de informações. Seu estudo envolve um conjunto de métodos apropriados para coleta, exame e apresentação de dados. Esses procedimentos possibilitam a análise de dados, tendo por objetivo compreender uma realidade específica para posterior tomada de decisão. Assim, a estatística está preocupada com a coleta dos dados, sua organização e sistematização para que se apresentem os resultados obtidos. A estatística ela sempre trabalha com dois conjuntos de dados, o conjunto denominado universo ou população e o conjunto denominado amostra. Então, olha só. Então, a população aqui exemplificada pelo desenho maior seria o todo e a amostra é uma parcelinha que a gente retira dessa população. Nós podemos dividir a estatística em estatística descritiva, é a que procura os melhores métodos para coletar, ordenar e apresentar os dados de experimentos, e a estatística experimental, que fornece os métodos de análise e interpretação dos resultados dos experimentos. O objetivo principal dessa estatística é possibilitar a análise e interpretação de informações sobre uma realidade pesquisada. Uma pesquisa é um processo que sempre começa pelo planejamento. Em seguida, inicia-se o trabalho de campo, que consiste em coletar os dados, as informações, e o próximo passo é organizar os dados, que possibilitará uma análise necessária para a efetivação das principais conclusões. Então, nós temos aqui os passos: planejamento, coleta de dados de organização para análise e as principais conclusões para a tomada de decisões, tá? Vamos ver aqui um exemplo sobre a organização de dados. Para obtermos informações corretas, é importante a gente coletar cuidadosamente os dados. Geralmente as pesquisas acadêmicas, de um modo geral, e outras pesquisas feitas no dia a dia, que nem agora a gente está em período de eleições. Nós temos aí algumas informações sobre possibilidade de votos que um candidato X ou Y pode receber nas eleições, as intenções de voto da população. Então, nós temos aí que fazer esse levantamento de forma organizada para poder apresentar essas pesquisas, os resultados dessas pesquisas. E aí, sobre a organização, para obtermos informações corretas, é importante coletar cuidadosamente. Nós devemos examinar os fatos de maneira organizada por meio de listas, gráficos ou quadros, para não corrermos o risco de cometer um erro que nos leve a conclusões equivocadas sobre o assunto analisado. Observe um exemplo que destaca a importância de organizar os dados coletados em quadros. Aqui nós temos a seguinte situação: 9 pessoas se candidataram para o cargo de vereador em certa cidade. Foram coletadas informações sobre idade, estado civil, escolaridade e profissão dos candidatos. Os resultados estão apresentados neste quadro. Tem uma parte aqui e continua na página seguinte. Então, aqui temos os nomes, as idades, o estado civil, a escolaridade e a profissão. Aqui nessa parte, nós temos de 5 candidatos e aqui na seguinte de mais 4. Observe que as informações elas foram sistematizadas de modo objetivo. Todos os dados eles foram organizados de maneira clara
e possibilitam obter diversas conclusões a respeito do grupo de candidatos de vereador desta cidade. Por exemplo, 7 dos 9 candidatos têm mais de 30 anos. Tais informações possibilitam realizar cálculos percentuais e elaborar gráficos também. E dessa maneira, de forma clara e organizada, permite que a gente faça essas conclusões de forma rápida e eficaz. Vamos falar agora sobre variável estatística. Na veiculação de notícias na televisão, em jornais, em revistas, na internet, enfim, é comum vermos a divulgação de pesquisas, em especial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é um órgão altamente especializado nesta área. Os estudos do Instituto eles são utilizados para diagnosticar características de uma população e fazer projeções necessárias que auxiliam na busca de soluções para problemas de âmbito nacional. Em uma pesquisa, cada elemento investigado é chamado de variável estatística ou simplesmente variável. Quando a variável apresenta quantidades como respostas, ela é denominada quantitativa. Quantitativa relacionado à quantidade. No exemplo anterior, a variável quantitativa foi a idade dos candidatos. As variáveis quantitativas, elas podem ser classificadas como discretas ou contínuas. As variáveis discretas são obtidas por meio de contagem. Como variável, nós temos número de filhos ou idade, por exemplo. Já as contínuas são obtidas por meio da mensuração, como, por exemplo, a altura ou a massa. Se uma variável representa uma qualidade, agora a gente tem, qualidade, ou um atributo como resposta, ela é denominada variável qualitativa. A quantitativa é de quantidade, a qualitativa é de qualidade, tá? Se uma variável representa, então, uma qualidade, ela pode ser classificada em nominal ou ordinal. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, olha só. A variável qualitativa nominal é aquela que não apresenta uma ordenação entre as possíveis respostas, como, por exemplo, estado civil. Pode ter pessoas candidatas aqui que são casadas, solteiras ou divorciadas. Então, não apresenta uma ordenação, uma coisa que seja igual para todo mundo. Entre as possíveis respostas, a gente então tem essa variabilidade. A variável qualitativa ordinal apresenta certa ordenação, como, por exemplo, o nível de escolaridade, tá? Nós vamos ver ali ensino fundamental, ensino superior completo, incompleto, Então, nós temos uma ordenação. E aqui a gente tem um resuminho, então. Quando a gente fala de variável, nós podemos ter a variável quantitativa ou qualitativa. No caso da quantitativa, nós podemos ter a variável quantitativa discreta, que são obtidas por meio da contagem, e nós vimos como exemplo o número de filhos ou idade, e a contínua, As contínuas, elas são obtidas por meio da mensuração, como, por exemplo, altura ou massa. E no caso da variável qualitativa, nós vimos também que temos a variável qualitativa nominal, que é aquela que não apresenta uma ordenação, por exemplo, o estado civil, e a ordinal, que apresenta uma certa ordenação, como, por exemplo, o nível de escolaridade. Tá? Então, aqui é mais conceitual para a gente ter uma ideia do que representa e do que significa cada tipo de variável. Agora, nós falaremos um pouquinho sobre frequências de uma variável, tá? Frequências de uma variável ou distribuição de frequências. A frequência absoluta, que a gente chama em estatística,
é o número de dados que pertencem a uma categoria ou uma classe, tá? Frequência absoluta. E a frequência relativa de uma categoria ou classe em determinado conjunto de dados é obtida pela divisão da frequência absoluta dessa categoria pelo número total de dados, ou seja, é um cálculo de porcentagens que indica quantos por cento cada categoria representa em relação ao total. Vamos observar um exemplo para a gente entender melhor. Na escola do Gustavo, um grupo de alunos recolheu materiais recicláveis por um período e organizou os dados em uma tabela. Analise as quantidades em quilogramas de plástico, vidro e papel recolhidos durante todo o ano letivo, que foi dividido em 3 períodos. Então, olha só. Período abril a junho, julho a agosto e setembro a novembro. Então, a quantidade de plástico, de vidro e de papel. Totalizou aqui plástico 300, vidro 200 e o papel 500, tá? O quadro, então, a seguir mostra as frequências absolutas e relativas das quantidades recolhidas. Gente, então, a frequência absoluta, o número de dados. Do plástico, o total foi 300. Do vidro, 200, do papel, 500 e o total, então, 1.000. E esse total ele é importante para calcularmos a frequência relativa, olha só. É com base nesse total que eu calculo o percentual, tá? Então, a frequência relativa é a porcentagem que é obtida pela frequência absoluta dividida pelo total. Tá aqui, ó, 300 dividido por 1.000, nós temos 0,3, que multiplicado por 100 dá os 30%. Os 200 dividido por 1.000, que vai dar o 0,2, que multiplicado por 100 vai dar 20%, e aqui os 500 dividido por 1.000, que vai dar meio, multiplicando por 100 dá 50%. Bem simples, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Tem uma boa parte conceitual aqui e a parte de cálculo vai estar aqui, em frequência absoluta e frequência relativa, que também são super simples. Basta nós termos o levantamento total para a nossa frequência absoluta e a nossa frequência relativa vai ser esse total dividido pelo total geral aqui, ok? Bons estudos, qualquer coisa entre em contato. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.